João capítulo 3, versículo 1 ao 6. Amém? João capítulo 3, que é Jesus instruindo Nicodemo acerca do novo nascimento. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como podes um homem nascer sendo velho? Porventura pode tomar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Pode sentar em igreja. Irmão, você vê que é Jesus instruindo Nicodemo, uma exortação a Nicodemo, ensinando Nicodemo. Nicodemo era um homem que a própria Bíblia fala que ele era judeu, mas ele andava com os fariseus. Ele era de acordo com os fariseus, porque eles viviam perante a lei de Moisés, que eles não eram a favor ao ensinamento de Jesus, E tem uma curiosidade que eu tive, que os homens historiadores das histórias falam sobre Nicodemo, e eu tirei essa dúvida, e é verdade, que Nicodemo teve uma época, um tempo, que ele foi nas velhas escrituras. Ele passou numa passagem que diz assim, da promessa de Deus de enviar o Filho do Homem na terra para salvar a terra. Só que Jesus já estava na terra. Aí Nicodemo se acordou, falou: peraí, se tem essa promessa de Deus há muito tempo, esse homem já está na terra, esse homem ele já faz milagre na terra, esse homem ele já prega o novo evangelho, esse homem já prega salvação e já faz milagre. E ali foi aonde Nicodemo começou a abrir sua mente, que eu creio que era o Espírito Santo na vida dele. E na Bíblia diz que ele foi ao encontro de Jesus. E eu vendo o versículo 2, você vê que ele vai até Jesus e ele mesmo diz: sabemos que tu és filho de Deus, enviado por Deus. Porque quando ele diz isso, é porque ele já sabia da história da Escritura. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Tem muita gente que fala que não precisa ter pastor, mas hoje nós temos nosso pastor. Hoje a Bíblia diz que nós temos que viver ao redor do nosso pastor. Por que nós sabemos disso? Pelas Escrituras. Foi assim que Nicodemo chegou até Jesus. E a Bíblia ela fala sobre Nicodemo nessa passagem, João 3 e João 19, João capítulo 19, versículo 39.
que aqui Nicodemo vai até Jesus, capítulo 19, versículo 39, já diz que Nicodemo se aproxima aos discípulos de Jesus e vai até o túmulo de Jesus. Para você ver o que eu falei, por que que ele se aproximou dos discípulos? Pelas Escrituras. Não tem aproximação do outro por Jesus sem anunciar as Escrituras. E foi assim que Nicodemo se aproximou com os discípulos, lá no túmulo de Jesus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Jesus estava instruindo Nicodemo. O que que ele estava instruindo? Porque ele perguntou a Jesus: Jesus, o que que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? E Deus deu a instrução. É como se Deus fosse o mestre, estava dando uma receita para Nicodemo. Deus estava aplicando uma receita para Nicodemo. Jesus já pensou rápido, ele já pensou na receita. É mais ou menos se eu estivesse falando para Nicodemo: Nicodemo, essa receita eu apliquei para os discípulos, eu aplico por onde eu ando, e essa receita ela vai andar na face da terra, que é a palavra. Quando essa receita rodar nos quatro cantos, nos quatro ventos da terra, eu voltarei para buscar os fiéis. Era assim o pensamento de Jesus. E você vê que Jesus passou aqui na receita 2 tipos de medicamento. Porque às vezes, uma vez eu estava doente e fui ao médico, e o médico passando a receita, ele passou no primeiro medicamento. Eu achava que era remedinho na boca. Mas quando ele estava escrevendo o segundo, era injeção. Aí já abaixei minha cabeça, a médica já olhou para mim: você não vai fugir. Essa receita, esses 2 medicamentos, você vai ter que tomar eles 2, porque não adianta você tomar outro remédio. Porque tem crente que quer desviar para ir para o céu, não quer tomar o medicamento certo. Ela falou: você não vai fugir, você vai entrar naquela sala, tomar um remédio, depois você vai sentar, esperar meia hora, depois você pode ir embora. Assim eu fiz. Irmão, quando eu sentei meia hora, levantei, foi outro homem. Cheguei em casa sã, foi a receita exata. Essa foi a receita que Jesus estava passando para Nicodemo. Agora vamos ver a receita que Jesus estava passando para ele, que ele pregou para os discípulos, que essa receita será pregada aos 4 cantos da terra. Versículo 3. Amém? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas Jesus estava falando de nascer de novo o quê? No versículo 2, Jesus estava dizendo sobre as águas. Versículo 4, disse Nicodemo: como pode o homem nascer de novo? Nicodemo ficou pensando na idade dele: como que eu posso voltar o tempo e nascer de novo? Ficou aquilo na cabeça dele. Jesus teve que repetir de novo, para entrar na cabeça dele, que era a ansiedade, que ele queria matar aquela ansiedade. Mas Jesus falou: aquele que não nascer das águas e do Espírito não tem como nascer de novo. Foi esses 2 medicamentos que Jesus passou para Nicodemo. Mas o que significa da água e do Espírito? É o batismo na água e o batismo no Espírito.
É que Jesus, no versículo 5, ele vai dizer, respondeu Jesus, na verdade, aquele que não nascer, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Foi o exemplo que Jesus encontrou João Batista. Ele foi batizado nas águas, ao mesmo tempo que ele foi dar um exemplo. Então, a gente vai trabalhar hoje nesses 2 medicamentos da receita que o Senhor passou para Nicodemo. Vamos passar em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 45. Amém? Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecerá, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservar-se fora lugares desertos, de todas as partes, lá ter com ele. Amém? Um versículo em Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receber o dom do Espírito. É disso que Jesus estava falando para Nicodemo, que batismo é arrependimento de pecado. Porque às vezes o batismo, eu estava conversando com um jovem, ele falou, não, é só você descer as águas, levantar, pronto. Eu falei, não, irmão, antes, o que Pedro pregou? Pedro pregou antes, se arrependei vós dos pecados e venha batizar em nome de Jesus. Pedro ele não fez o contrário, batizar primeiro e depois, não, antes se arrepender dos pecados. Foi isso que João Batista pregou. Se arrependei vós dos seus pecados, para renascer em Cristo Jesus, para ser novo uma criatura, uma aliança, em nome de Jesus. Será se tivesse acontecido mais ou menos assim, João tivesse falado, se arrependei vós dos seus pecados e vem batizar? E se alguém falasse antes que não ia, você acha que João ia batizar alguém? Jamais. Se você não quer se arrepender, você está falando da sua boca. Jamais eu vou batizar você. É isso que Jesus estava falando. Nicodemo, para nascer de novo, você tem que se arrepender dos seus pecados. Porque Nicodemos, os fariseus, assim como Paulo também era judeu. Ele andava com os fariseus, perseguia a igreja de Cristo. Ele também não sabia o que era nascer de novo. E assim Jesus foi ao encontro de Paulo, e Paulo entendeu o que é nascer de novo. E Paulo foi separado deles, judeu e fariseu, e se arrependa dos seus pecados. Irmão, hoje Paulo, uma vez, ele citou aqui nas passagens dele, que ele diz que se fardou, se cansou, desanimou, por pregar o evangelho, por pregar a verdade. Ele pregou tanto, que às vezes ele se cansava, olhava para o povo, e o povo não se convertia a Deus, não se arrependia, mas ele falou que continuou por causa de Jesus.
E às vezes hoje a gente prega o Evangelho, o Senhor Espírito Santo nos manda para a gente pregar para uma pessoa, a gente prega de Gênesis a Apocalipse, e às vezes a gente pensa, por que essa pessoa não vai mudar o tanto, mas quem muda é o Espírito Santo. Mas a gente não deve desanimar, a gente tem que continuar pregando. Se nós estamos aqui, se nós é nascido de novo, nós tem que ir lá pregar para nascer quem não é nascido ainda. Porque o Senhor deu a receita. E tem muita gente que quer desviar dessa receita, com fábula, alguma coisa da cabeça do homem. Porque Jesus já morreu por mim, já carregou meus pecados. Porque aqui, que eu entro no detalhe aqui, ó. Porque, bispo, tem gente que acha que Deus é nosso empregado, acha que Jesus é garçom de alguém. Não é. Jesus foi bem claro que ele veio para servir. Mas quando Jesus estava subindo, Jesus falou: venham buscar meus fiéis obedientes a mim. Então naquela subida, o que ele estava dizendo claramente no coração do discípulo? Eu vim para servir, mas agora eu vou para o meu Pai. Agora vocês que têm que me servir, para que eu vim buscar vocês que serviram a mim. Está claro, se nós somos servos de Deus, quem é servo tem que servir. Não é quem tem que ser servido, servir a nós, ao contrário. Essa foi a receita que Jesus passou para Nicodemo. Em João 19, 39, a Bíblia é bem clara que Nicodemo se aproximou dos discípulos. Quando Jesus foi sepultado, eles foram lá para tirar o corpo de Jesus. A Bíblia não se aprofunda mais à frente sobre ele, mas eu creio que ele se converteu, né? Você vê como as escrituras, quem entende e obedece, se aproxima de Jesus, porque Nicodemo foi ao encontro de Jesus. Jesus, o que é que eu faço? O que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Será se aquilo não era a chave que estava roendo o cérebro de Nicodemo? E ele foi lá, e Jesus tirou essa chave, e ele entendeu perfeitamente o que Jesus veio passar na terra. Amém, irmão? Irmão, vamos mais se aprofundar. 1 João, capítulo 3. Capítulo 3, 9. Olha só o que diz. 1 João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido. O que Jesus falou para o Nicodemo? Nascer de novo, e aqui Jesus está falando do nascer de novo em Cristo. Ele está falando realmente aqui, ele não está falando batismo em água, espírito, mas o nascer de Deus é o que Jesus falou para Nicodemo. E ele fala viver na prática do pecado. Aí ele fala que a sua semente permaneça nele. Irmão, vamos aprofundar nessa palavrinha semente. Semente, a gente vai entender que é uma coisa que se planta. Ela vai nascer. E quando se fala em semente, a gente pensa em quê? Em árvore, planta.
Porque quando eu leio a Bíblia transmite para mim, quando eu aceito Jesus, faço uma aliança com Deus, automaticamente Ele planta uma semente no coração do homem, que isso se chama fé. A partir que o homem aceita Jesus, Ele planta essa semente no coração do homem, e se chama fé. Ele coloca a fé na pessoa. E você, quando ele fala que essa semente já está nele, está falando ele, que eu já estou nele, em Deus. Eu já estou em Cristo Jesus. Porque quem está em Jesus não pode andar pecando. E a semente, que nós falamos que é uma planta, o que Jesus falou na terra sobre a semente? E o que nasce da semente é o quê? Uma árvore. O que ele falou sobre a árvore? A árvore somos nós. A árvore que produz fruto. Então, se Jesus já estabeleceu a fé em mim, que eu já fiz a aliança, renasci em Cristo, se eu sou uma planta, eu não posso pecar, porque tem que dar fruto, porque se eu pecar, a planta não gera fruto. É assim que Jesus falou, que a boa árvore ela vai gerar fruto. E se eu nasci de novo, eu tenho que gerar fruto. O que eu era antes não sou mais. E diz a Bíblia, quem leva esse fruto até Deus é o próprio Espírito Santo que nos pega o fruto. Que tudo do passado já era, agora eu sou nova criatura. Nicodemo, você nasceu assim? Você acreditou nas palavras dos homens assim? Você não crê no testemunho que eu falo na terra? Mas de hoje eu te ensino. Crê em mim. Ouça meu testemunho na terra. Para de dar ouvido aos homens. Você quer nascer de novo? Arrependa-se. É o único jeito do homem ir para o céu. Essa receita que Jesus passou é a raiz certa do Novo Testamento. Para o homem para o céu. Você vê que o homem hoje, ele faz de tudo para não tomar da receita. O que Jesus falou. Eu estava vendo um testemunho de um homem que ele falou no dia do arrebatamento, aquele que está em Cristo, aquele que foi batizado em Cristo vai subir, mas aquele que estiver em volta também vai subir. Ele estava explicando como se fosse uma carona. Amigo, não tem carona para ir para o céu. Ou é nascido, ou não é. Porque senão a Bíblia mentia. No dia do arrebatamento, um vai e outro fica. Então, o que fica vai estar ao lado do que vai. Então, a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que é falado, entra em contradição, né? Porque se fosse assim, eu ia fazer um quartinho lá do lado do quarto do meu pastor, eu ia, de qualquer jeito. Nós ia subir, nem que você ia agarrar no sapato. Glória a Deus, Jesus é bom. E Nicodemo, irmão, reconheceu. Nicodemo vivia no meio de um povo que queria viver no seu entendimento. E assim é muitos. Quer viver com o seu entendimento. Eu vou por aqui, não preciso de pastor, ninguém manda em mim. Assim eram os fariseus. E muitos viviam no caminho errado deles, porque queriam ouvir a eles. Mas a Bíblia fala
que ele sabia que Jesus era um homem enviado na terra. A Bíblia fala que eles tinham certeza. Eles tinham certeza, mas é por causa da orgulho. Orgulho da riqueza, orgulho do ouro, do tesouro. Por isso que tem muitos hoje que quer seguir, um dia está ali cantando para ali, outro dia está cantando para Jesus. O orgulho não quer fazer o que Jesus disse. Os discípulos de Jesus é claramente: larguei tudo e segui Jesus. Como foi pregado aqui, Mateus, ele não juntou nenhuma nota do dinheiro que ele tinha. Ele não foi a Bíblia diz que a esposa dele, ele não foi na casa dele perguntar se a esposa estava com ele. Ele não foi perguntar aos fariseus se ele estava fazendo certo. E é assim que o cristão tem que fazer. Ninguém pode perguntar ao mundo se nós estamos fazendo certo. Porque a própria Bíblia diz que nós estamos no caminho certo. É seguir Jesus. Amém? Para terminar rapidinho, nós vamos lá em 1 Coríntios. Capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 11. Capítulo 6, versículo 9 ao 11. Amém? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que algum tem sido, mais haveis sido lavado, olha o que ele fala, lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito. Irmão, o que ele está dizendo aqui é o que eu li lá no começo. Que muitos vão falar assim: Senhor, profetizei no teu nome, preguei a palavra, expulsei demônio, mas o Senhor vai falar, tu praticar essa unidade. Ele está falando aqui, irmão, justamente do que eu falei. Tu não foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Você não era uma nova criatura? Por que você praticasse esses pecados? E quando João chamava para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, para descer as águas, ele pregava esses pecados aqui, ó. Se arrependa do adultério, se arrependa da mentira. Era esses pecados. E é os pecados até hoje que a igreja martela na cabeça do povo. Mas nenhum quer se arrepender, a Bíblia é clara. Irmão, teve um homem que falou para mim que o inferno não existia. Eu estava vendo ele falando, e ele era pastor, subia no monte pentecostal e falou que o inferno não existe. Mateus capítulo 10, versículo 28, claramente diz sobre o inferno. Que a alma que viver, vai viver ao lado de Deus. Aquele que morrer na segunda morte, vai viver longe de Deus. O que eu penso longe de Deus, se não é no céu, é no inferno. É lago do fogo. Apocalipse capítulo 22, ele fala claramente
E Apocalipse, capítulo 22, ele fala desses mesmos pecados que João Batista pregava. Se arrependa. Se arrependa. E João Batista, eu estava lendo a Bíblia, que ele tinha um dom, um mistério com Deus, com ele. Ele tinha um dom de olhar para o rosto do homem e saber se o homem se arrependeu ou não. Ele tinha esse dom. Se arrependa. Esse dom, Deus usava ele e ele batizava. Eu me aprofundei sobre João Batista e é verdade. Deus deu um dom para João Batista. Quando ele falava, se arrependa, ele já sabia só em olhar o modelo do homem. Porque o homem que ele batizava no rio, né? O homem que vai e depois volta, ele fala, esse não se arrependeu. Mas o homem, quando ele é arrependido, ele decide. Faz igual Mateus. Ele vai, levanta, entra na água, João Batista, Deus, estou aqui. Era assim que Deus usava João Batista. E ele via no semblante, se arrependa. E ele via no semblante do homem. Por que ele chamava raça de víbora? Porque ele sabia, o dom dele sabia que a pessoa não se arrependia. Arrogância. Foi a mesma arrogância da igreja de Atos. Jesus pregou tanto, usado da glória de Deus, cheio do Espírito. Mas eles diziam que ali não era nada de Deus. E Jesus, quando ressuscita ao terceiro dia, ele vai ao contra os discípulos e vai no monte e diz para os discípulos, agora vocês vão para Jerusalém e lá o Espírito vai descer sobre vocês, vocês vão ser cheios do Espírito. Esses mesmos fariseus estavam lá. O que eles fizeram com arrogância? Cada um para nossa doutrina, cada um para nossa igreja. Vamos continuar o que nós estávamos fazendo. Não acreditaram. Até hoje, existe uma polêmica nesse texto de capítulo... Em Atos, eu esqueci o capítulo da descida do Espírito Santo. Existe tanto uma polêmica nesse texto, que Deus falou tanto que ia derramar o seu Espírito. O homem ia falar novas línguas, não língua da terra. Porque os incrédulos fariseus falaram, esses homens não estão falando a nossa língua? Que é a nossa língua de nascença. Aí Pedro sai para fora da igreja, intercede pela igreja e fala, não, eles não estão embriagados, eles não estão falando a língua de vocês. Aí hoje tem muita gente que se mata em estudo e não descobre isso. Sabe qual é a língua que eles estão falando? Gênesis capítulo 11. Foi na Torre de Babel que Deus deu a língua aos homens e dividiu em tribo. Então, eram essas línguas que ele estava falando em Atos, que os homens estavam nascendo, cada um com sua língua. Português, francês. Mas quando vai para Atos, a própria Bíblia fala que essa língua não é a língua de nascença de vocês. É a língua do Espírito. É uma língua de mistério. É uma língua que ninguém entende. 2 Coríntios capítulo 12, para entender essa língua, tem que receber o dom. Então não é línguas humanas. Até hoje tem muita gente que não acredita nos milagres de Deus, de Jesus. E a Bíblia é bem clara. É como se você pegasse a receita e lesse. Se a receita está falando para você tomar Novagina, você vai tomar Novagina. É o que o médico lhe der. Assim foi a receita que Jesus passou para Nicodemo. Se na Bíblia está escrito
que o dom do Espírito tem 9 dons para ser usado na igreja, acabou. Nicodemo não questionou sobre a receita de Jesus. E tem muita gente questionando, querendo atropelar a palavra de Deus. É assim que os fariseus faziam. Nicodemo acompanhava. Mas Nicodemo viu Jesus. Mesmo no sepulcro, que a Bíblia diz, mesmo no sepulcro, mas ele viu. Ele estava ao lado de Jesus. Estava ao lado dos discípulos. Ele estava ao lado daqueles que pagou o preço. E hoje não é diferente. Temos que estar ao lado de Jesus. Temos que estar do lado do nosso pastor. Tem que estar do lado de quem paga o preço por causa desse evangelho. Temos que obedecer a palavra. Amém, irmão? Amém, amém? Eita, Jesus bom, né? Aí eu esqueci de comentar um comentário aqui, numa passagem, que eu não coloquei ele, que a Bíblia fala que aquele que é batizado nas águas e no Espírito, recebeu uma nova unção. Mas a Bíblia fala que receber, é como eu falei agora, que a Bíblia diz, a unção do Espírito Santo, 2 Coríntios capítulo 12, a unção de novas línguas é unção, a unção de traduzir é a mesma unção, a unção de dom de cura é a mesma unção, a unção da fé, quem tem fé, é a mesma unção, e a unção de pregar é a mesma unção. Todos são unção do mesmo Espírito. É esse que a Bíblia, que eu tirei o versículo. Quando você nascer de novo, você recebe a unção do Espírito. Seja para fazer o bem, a unção. Sabe por quê, irmão? A carne ela não tem vontade de fazer o bem. É a Bíblia que fala. Ela não tem vontade de fazer o bem. A carne não. Por isso que nós temos que limitar contra ela. O Espírito limita contra nós e nós limita contra ela. Porque eu vou falar aqui, eu não tenho vergonha disso. Quando eu era do mundo, quando é do mundo, a gente tem vontade de fazer tudo. Eu tinha vontade de fazer as coisas, eu só esbarrava quando alguém me ameaçava de morte. É o limite que o homem pode ir. Até o abismo. Quando ele percebe que está no abismo, ele recua. Mas amanhã ele tem vontade de praticar de novo. Essas coisas que Jesus falou para Nicodemo, para nascer de novo. As vontades de antes não é mais as vontades de hoje. Não é verdade? A gente fazia... Irmão, eu não tenho vergonha de contar meu testemunho quando era do mundo, nunca. Quem era do mundo não nasceu de novo. Todas as vontades de fazer a favor da carne. Mas quando você é nascido de novo, seus olhos abrem. A carne fala, vamos fazer isso de novo? Vou não. E o Espírito Santo, ele é tão bom, que no livro de Joel, ele diz que nos últimos dias derramará seu Espírito sobre as carnes do meu servo. Tem dom de visão, dom de sonho, e ele me amostra as coisas nos sonhos. Ele usa profeta para mim. Ele corta o laço, já cortou muito. Porque, irmão, quando você não é nascido de novo, quando você é do mundo, você é escravo do diabo. Eu não tenho vergonha de falar isso, eu já fui escravo. Eu já fui escravo até de homem em trabalho. Aí o que acontece? Quando você vem para Jesus e você nasce de novo, o diabo fica furioso. É mais ou menos assim, você tem um carro na garagem novo,
uma casa, e você tem uma dívida, você não pagou, a pessoa requer aquele bem de você. Você vai ficar satisfeito de perder ele? Você vai ficar satisfeito de perder sua casa? Um carro que você tinha na garagem para passear com a família? Você quer lutar até os últimos custos para pegar ele de volta. Assim é Satanás. E aquele que é nascido de novo e estiver praticando, ele vai tomar. Ele vai tomar porque Deus vai permitir. Não adianta, é bíblico, mano. É bíblico. Assim os discípulos, tem muita gente que comenta, por que teve discípulo que foi morto? Não era crente? Foi, mas ele pagou o preço, ele falou a verdade. Jesus não morreu? Falou a verdade. Não é porque a gente nasceu de novo, somos crente, que a gente não pode passar por várias situações. A gente passa. Mas tudo é para a glória de Deus. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade, irmão. Amém? Acho que vocês entenderam a palavra. Eu não sei pregar direito, mas vocês viram nas passagens, né? Porque minhas palavras não foi minha, foi do Espírito Santo, foi da palavra. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.